E assim, me conta, então antes você já me contou um pouco, mas conta um pouco pro pessoal, qual que é seu percurso? Eu tenho um percurso que faz lembrar em alguns sentidos, assim, o que você trilhou também lá atrás, né? Eu não passei no ITA, mas eu fiz poli. É, e eu, assim, basicamente foi, quer ver, eu fiz poli, eu entrei em 2009 na poli, e aí eu estudei lá até 2014, eu fiz um intercâmbio, né, então o pessoal, a maioria que faz intercâmbio acaba se formando em 6 anos, e eu fiz engenharia de computação lá, né, e aí depois, assim, ao longo da poli eu acabei tendo uma formação bem diversa, porque eu fiz estágios, eu fiz um programa na Poli que é um pouco diferente, que ele é quadrimestral, né? Então, a partir do terceiro ano, a gente faz estágios a cada 4 meses eu fico intercalando aula e estágio. E aí eu já fui trabalhar em banco, fui trabalhar em laboratório, mas o lugar que eu mais gostei foi uma empresa lá que desenvolvia software para outras empresas. E aí eu sempre acabei gostando muito, né, de trabalhar com tecnologia. Eu trabalhava muito com varejo, mas os projetos que eu mais gostava eram de saúde, né? Até que eu fiquei uns 5 anos nessa empresa, passei por um monte de áreas também, e então eu tenho esse perfil meio de querer fazer tudo, e eu trabalhei como UX, eu trabalhei com Product Management, como desenvolvedor, com um pouco de tudo, assim. E aí, uns 5 anos atrás, eu teve um projeto que eu gostei muito, que uma empresa acabou não decidindo, né, era uma farmacêutica, acabou não decidindo levar ele adiante, e eu decidi abrir uma startup para cuidar daquilo lá, que era ajudar pessoas que tinham problema de insônia. E a Olha. chama Vigilância do Sono, a empresa, tudo. E aí eu estive empreendendo nos últimos 4 anos. Aí foi super legal, né? Você sabe que empreender é uma montanha-russa, né? Então um dia você acha que você é o rei, outro dia que você fala, meu, o que eu tô fazendo nesse lugar? E aí a gente tava no limite, assim, eu tava fazendo um fundraising, ia dar tudo certo, aí uma empresa gigante quis comprar a gente, aí foi, nossa, que legal, e aí depois de meses de negociação a coisa não foi pra frente. E aí, nesse processo, é um processo que ele é meio lento, né? Porque você está lidando com uma outra empresa que é muito grande, é um processo complexo, e aí nesse meio tempo a gente já pensa, né, muito, né, na vida, né, em várias coisas, e ali foi que a sementinha da medicina começou a ficar mais forte, e aí eu acabei decidindo fazer medicina. E a sua decisão foi assim, decidiu, tá decidido, então não olhou para trás, já começou a ver como você ia estudar ou foi mais ou menos? Como foi esse processo? Não, eu na verdade demorei para tomar a decisão final, mas para mim era assim, era claro que a hora que eu for fazer uma coisa, tem que fazer de cabeça, assim, sabe? Eu lembro que eu mais ou menos era em abril, era abril do ano passado, quando tipo, as coisas deram erradas nas negociações, foi tipo fevereiro, aí março foi do tipo, tá bom, o que a gente faz, né, tá bom, quais são os próximos passos na startup, aí abril eu comecei a pensar muito nisso, e abril eu tava meio que já naquele negócio, tipo, se eu for decidir, eu tenho que decidir com tudo, porque para prestar medicina, eu não quero chegar e aí prestar um ano só por prestar, para depois estudar mais um ano de verdade. E aí eu fiz, tipo, era já meio que full time trabalho, assim, preciso decidir se eu quero fazer ou não medicina. Aí eu falei com um monte de gente, óbvio que as primeiras pessoas são seus familiares, nossa, desculpa que eu tô com a voz rouca aqui do carnaval. É, então eu falei primeiro com os familiares, com os amigos mais próximos, tipo, o que eles acham também, né, de você tomar essa ideia, porque as pessoas também te conhecem, né. E óbvio que medicina não era o único projeto, eu tinha mais alguns outros possíveis projetos, né. Ah, e aí conversei com médicos, aí eu fui até conversar com engenheiros que fizeram medicina, foi o melhor, assim, Olha né. só, Então, nossa, que incrível! E acho o que que, que eles assim, falavam? então, assim, se alguém quiser mudar de emprego para medicina, assim, quero mudar para medicina, eu sugiro, foram as melhores conversas que eu tive, conversar com alguém da sua área que migrou para medicina, porque só eles vão entender o percurso, sabe? Não é igual você falar com um médico. Ele não sabe o que foi você ter, sei lá, eu tenho 33 anos de idade hoje, sabe? Eu tava com um pouco mais de 30, 32, decidi, sabe? Já tem uma carreira, sabe? Você tem que abandonar, tem uma série de coisas. E eu falei até com um menino que foi do meu ano da Poli,
que ele tá hoje no Einstein, tá no terceiro ano, e foi perfeito, assim, porque, sabe, você tem uma trajetória parecida, sabe, foi trabalhar no mundo corporativo, então tem uma cabeça muito parecida e foram as melhores dicas, desde tanto bem objetivas, assim, sabe, tive um amigo, esse não foi engenheiro, na verdade ele fez Sanfran, né, ele era advogado, mas ele falou, cara, a medicina não é mais como era antes, esquece, o mercado já é mais concorrido, as vagas, não é só porque você fez medicina que, nossa, acabou, você vai ficar rico e acabou, não, isso era assim e não é mais. Então tem desde uma visão mais realista até mais aquela visão mais emocional, do tipo, putz, o que é você com 30 e poucos anos decidir que você vai aceitar ficar anos na sua vida sem ganhar dinheiro, né, e tudo mais, então são essas conversas que outras pessoas não vão conseguir ter, né? E aí achei que foram... é óbvio que tem um momento que, tipo, você ainda tá meio assim, e aí você tem que tomar uma decisão, entendeu? E aí foi. E aí eu, mais ou menos, eu tomei a decisão, eu lembro até hoje, foi dia 7, assim, de maio, eu falei, é medicina. E dia 8 de maio eu me inscrevi no poliedro. Foi uma coisa assim, se não foi no dia 8, foi no dia 9, assim, que eu me inscrevi no poliedro, e aí no curso online, poliedro, porque, né, eu já ouvia falar, mais ou menos, óbvio que nesses um mês que eu estava me preparando, já comecei a ouvir falar de algumas coisas. Aliás, eu não sei se eu posso falar o nome das empresas, tudo, você me avisa. Mas foi mais ou menos ali, né, que aí já começa cursinho, já começa de uma vez com força, assim, né, estudante full time, entre aspas, né. Aham. E aí você tomou essa decisão, teve esse primeiro passo e você começou a estudar lá de qualquer jeito, ou você pensou um pouco como seria a sua estratégia? Porque assim, você fez, né, até gerenciamento de projeto, então você entende a preparação também como um projeto. Como foi? Sim, então, para mim, o que tinha claro na minha cabeça aqui, primeiro que eu não esperava passar na USP, né? Em nenhum momento. Assim, nos primeiros meses, quando eu entrei, eu achei que se eu passasse Santa Casa e o Einstein era o máximo, assim, sabe? Eu fui no cursinho, assim, eu tava falando, né? Eu quero passar nessas faculdades, assim. Aí a mulher olhou pra mim e falou, você tá quantos anos sem estudar? Eu falei, eu prestei vestibular faz 15 anos. Ela falou, eu acho melhor você reconsiderar suas opções, acho que você tá no meio do ano, é melhor você nem... Aí, tipo... Aí foi ótimo, na verdade. Foi uma ótima motivação, mas eu sabia que motivação dura pouco, assim, né? Obviamente, né? Dura 1, 2 meses no máximo. Então, você sabe, né, que quando eu fui começar a fazer, não adianta eu pegar, começar, só olhar o que o cursinho tá falando e ir lá no final do ano fazer o vestibular, porque se eu fizer isso eu tô perdido, né? Eu vou ter 6 meses de estudo, né? Tipo, deu 6 meses de quando eu comecei a estudar até o Enem, né? Aí teve, sei lá, mais até a FUVEST, teve mais umas 2 semanas, para segundas fases um pouco mais. Mas eu olhei e falei, cara, a média é 2, 3 anos fazendo, sendo que o cara tá 3 anos no colegial, então ele tem 5 anos de estudo, eu vou ter 6 meses. Se eu fizer a mesma coisa que ele, eu tô perdido. Então, como qualquer coisa, quando a gente vai trabalhar, você sabe, né, já passou muito por isso que se você simplesmente fazer totalmente o operacional e não gastar um tempo estudando como você tem que fazer o operacional, você perde muita produtividade. Então, logo na primeira semana eu me matriculei, mas eu não sabia nem direito, né? Eu nunca tinha feito aula online direito, né? E aí eu falei assim, cara, preciso aprender como fazer isso, né? E aí, pô, foi aí que eu conheci você. Eu tenho um sócio que ele é frito em estudar. O meu sócio, ele se formou comigo na Poli, ele ganhou um prêmio que ele ficou entre os 3 melhores alunos da Poli. São mais de 800. Uau! Ele é zica. Ele estuda pelo Anki desde 2014. Eu brinco com ele, ninguém nem sabia que existia o Anki no Brasil em 2014. E ele já gostava do Anki e tudo. E aí eu lembro quando eu tomei a decisão de medicina, um dia depois ele pegou ele e eu tinha falado do Anki já para ele, ele já sempre falava do Anki. Aí eu falei, acho que eu vou usar o online aqui. Ele pegou, ele pagou, ele me deu o presentinho lá para eu usar o Anki do iPhone, né? E aí, enfim, então eu já tinha também uma inspiração, meu sócio é uma baita inspiração, e aí ele falou que viu de você, porque ele também ele é de São José, né, o pai dele fez ITA, aí ele viu de você, ele falou, cara, tem essa mulher aqui, que é o Brasil muito boa. E aí eu fui ver, e a diferença realmente é gritante do que você fala pro resto dos youtubers. Então eu aprendi muito ali, foi uma imersão, acho que eu comprei, eu não sei, dá pra ver no histórico aí de compra, mas eu devo ter pego o curso, eu comprei lá o Sniper, sei lá, acho que foi na primeira ou na segunda semana, foi alguma coisa assim. E aí já fritei em como, tipo, aprender, e aí óbvio que
eu tenho alguma bagagem de mercado, tudo, e era como transportar aquilo para os estudos, sendo que você já fez isso, já leu todos os livros, já viu todas, como aplicar Pomodoro nos estudos, como, enfim, usar Growth Mindset nos estudos. Aí você já fez isso tudo, deixou isso fácil, né, para todo mundo. Então, me ajudou muito ali no planejamento. Aham. Tá, então chegamos no começo da preparação, e aí maio, meio de maio, fim de maio, até novembro. Não é muito tempo. E como era a rotina? Então, você conseguiu parar de trabalhar para estudar ou você fazia um pouco de cada? E como era assim o dia a dia? Nesse processo, assim, que eu tava tomando a decisão de medicina, já tava pelo menos ficando meio claro que não era com a minha empresa que eu ia continuar. Então, eu fui já deixando as coisas com meus sócios. Eu tinha uma empresa que eu atendia um cliente, então eles eu não poderia abandonar, e aí eu não abandonei o ano inteiro. Estava atendendo eles até semana retrasada, praticamente. Mas eram algumas horas por semana só. E aí da minha empresa eu praticamente consegui delegar 100% para meus sócios. Então eu posso dizer que assim, eu tive assim, quase que horário full time, assim, para os estudos, assim. Claro que tinha uma hora ou outra que fazer coisa do trabalho, não sei o quê. Obviamente, sei lá, talvez no primeiro mês que eu tomei a decisão, não foi tão assim, não tem mais nada. Tinha algumas coisas, tinha umas reuniões, tinha, mas uma hora aqui, outra hora ali, sei lá, 2 horas num dia aqui, 3 horas no outro dia ali, aí não nenhuma hora no outro dia. Então, deu para acomodar tranquilo, né? Acho que até no começo era meio que a hora que eu shiftava pro trabalho era certo descanso, né, dos estudos. Então, não, eu acho que dá para quase considerar como se fosse full time. E aí, em termos de planejamento, assim, foi um pouco meio Scrum, assim, né? Para quem já trabalhou com Ai, que tecnologia, show! tipo, não é Scrum exatamente, mas para quem não sabe, talvez, que vai assistir esse vídeo, foi alguma coisa que, assim, eu tinha não Scrum, assim, né, mas um planejamento mais estratégico, né, eu tinha que fazer isso para uma empresa que, sei lá, trabalhava mais de 10 pessoas, então, para uma pessoa é mais simples, mais ou menos o que eu tenho que fazer nos 6 meses, né, então, uma coisa que eu até sofria, porque eu via todas as suas dicas, eu falava, cara, seria tão bom se eu tivesse 12 meses, porque é muito perfeito para quem tem 12 meses. Só que, tipo, vocês falavam, não, estuda assim, depois assim, depois assim, só que eu não tinha tempo. Porque eu ainda tá vendo, tipo, o cara que veio do terceiro ano, ele já viu os conteúdos, né? Eu não tinha visto conteúdo, então eu falava assim, eu não consigo, mas eu fui tentando meio que adaptar o que você falava com a minha realidade. E aí eu peguei mais ou menos em 6 meses, eu tinha uma ideia que os primeiros... eu me matriculei num cursinho que era o Medicina Online, então tinha muita aula, muita aula. Mas eles iam ter umas férias em julho, se eu não me engano. Eles iam ter, tipo, 3 semanas de férias. Aí eu olhei e falei assim, eles já tiveram 2 meses e meio de aula. Eles estão 2 meses e meio na minha frente. Isso é uma coisa assim, eles começaram em fevereiro, uma coisa assim. Aí eu falei assim, eu tenho que conseguir fazer o dobro do que eles fazem até final de julho. Que aí eu tiro o meu atraso. Então esse era o meu planejamento. Era muita aula, basicamente só conteúdo, não ia fazer simulado. Ia fazer os simulados que eles fazem, né? Só para já ir calibrando, mas não ia fazer simulado por fora, não ia fazer redação por fora. Era só conteúdo e tudo mais, né? Aí os 2 meses seguintes era um pouco mais focado em redação. Aliás, um mês seguinte depois era focado em redação. Que eu lembro que você falou que você fez de tirou um mês e fez redação todo dia. Eu não consegui fazer todo dia. mas foi mais ou menos um mês para tirar o atraso de redação. E eu acho que redação ainda é extremamente subestimado. Todo mundo fala muito. Mas Uhum. ainda assim é pouco perto da relevância que isso tem no vestibular. E que aí depois a gente pode falar, eu acho um absurdo que redação tem um peso tão grande. Sei lá, FUVEST, tipo, 40% da nota final de FUVEST, para quem faz medicina, é português. Eu acho meio fora um absurdo que o português vale mais do que, sei lá, medicina, química e biologia juntas, mas Uhum. juntos, mas tá quase ali, né? Mas, enfim, não entrando nesses méritos, era um mês mais ou menos de redação, e aí eram 3 meses mais ou menos de já, tipo, de muito simulado. E aí
talvez todo mundo vai olhar e falar, mas como? 6 meses, blá, blá, blá. Cara, onde a matemática disso tudo encaixou foi que eu sempre gostei de assistir vídeo muito rápido, né? Eu assisti as minhas aulas todas, ainda bem que eu fiz online, ainda bem que eu tomei essa decisão. Eu assisto as minhas aulas na velocidade 2x e tem aula que eu assisto na velocidade 2.5x. E aí tu fala, não sei o quê. Pra mim, eu sou meio... Eu giro meio rápido, assim, né? Então, na verdade, pra mim, isso é o que funciona. 1x, eu não sei nem como fazer agora que vai começar a faculdade, porque é muito Sim. devagar. E aí, sabe quando a pessoa tá falando, você já sabe, já entendeu? Aí eu me desconcentro, eu vou olhar pro lado, eu vou querer pegar o celular. Quando você tem um vídeo de velocidade 2x, você tem que ficar 100% focado. Se olhar pro lado e voltar pra tela, você já perdeu, né? Então, isso é onde fechava a minha matemática, porque do tempo, porque eu tinha 46, acho que aulas por semana, que em vez de gastar 46 horas, 46 horas que nem o pessoal que estava lá no cursinho, eu gastava 23, né? E aí eu tinha todo o resto do tempo para fazer muito exercício lá naqueles primeiros meses, depois focando em redação e depois simulado. Então foi, assim, a grosso modo, foi mais ou menos isso. E provas antigas, em algum momento você começou? Eu comecei em maio mesmo, eu comecei os simulados. E aí eu fiz os simulados do cursinho, que eram os simulados de final de semana, né? E então era só um sábado que tinha, sendo que não eram todos, acho que teve um ou outro que não teve, que era feriado, não sei o quê, então esses eu fiz. Mas assim, eu lembro que o primeiro que eu fiz foi até bom, porque foi um Enem, e Enem é mais... Não tem tanta matéria assim, né? Entre aspas. Dá pra pegar uma pessoa que tem 10 anos de formada e fazer, ela não vai ir tão mal. Diferente se ela pegar uma FUVEST, aí o buraco é mais embaixo, né? Então, acho que não tirei uma nota horrível nos primeiros, assim. Mas eu meio que tinha na minha cabeça que, assim... Eu falava assim, Lucas, eu só vou poder levar em consideração nota de simulado a partir do momento que eu tirei aquele atraso lá. Aí, a partir de, acho que era agosto... Aí eu posso olhar e olhar para minha nota e falar, Lucas, você tá muito longe, você tá perto e tudo mais. Então, foi meio com esse espírito. Eu ia lá só para ter a ideia do que é. Para quem tá 10 anos, 15 anos sem estudar, é muito diferente fazer uma prova de 5 horas, muito diferente. E aí no começo eu fiz só os simulados do cursinho, aí teve o mês lá da redação, que... Assim, eu não gosto de português. E redação menos ainda. Sei Então, como nossa, é. eu não procrastino pra quase nada, mas redação, meu Deus do céu. E não era nem só procrastinar, tipo, acho que o meu recorde foi um dia que eu falei, vou fazer uma redação. Eu fiz 3. E aquilo sugou minha energia de um jeito que foi absurdo, assim. Absurdo. Mas no fim E... das contas, assim, foi essencial você ter superado essa procrastinação e feito as redações, imagino. tem que fazer, não adianta. Na vida tem algumas coisas que a gente tem que fazer aquilo que a gente é bom, mas no vestibular não. No vestibular você tem que estudar mais do que você é ruim, porque as notas no geral, assim, você tem que estudar mais, óbvio que tem mais peso no seu vestibular, né? Então eu usei aquelas dicas que você deu, tipo, desde o começo do planejamento já foca mais naquilo que é a segunda fase e cara, foi muito bom mesmo essa dica. Mas eu não falava, eu sou melhor de física, química, matemática, biologia, então eu vou estudar essas matérias. Eu gostava muito da biologia, não sei se é por causa disso, agora vou fazer medicina, então eu acho que eu gosto mais de biologia do que antigamente, mas português foi de longe a matéria que eu estudei, porque eu sabia que valia mais que tudo, então eu não tenho que fazer o que eu acho que é legal, eu tenho que fazer o que vai me fazer passar na faculdade, né? E isso é uma cabeça mais, talvez, quando a gente tem 17 anos não é tão fácil, acho que tem muita gente que já consegue colocar, eu talvez não tinha essa cabeça, mas é isso. E depois eu posso falar assim, redação especificamente, assim, eu achava ruim a professora de redação do cursinho, não porque ela era ruim, mas porque ela deu coisas muito básicas durante o ano inteiro, e ela foi dar coisas que realmente faziam diferença faltando 2 meses. E aí eu olhei e falei, pô, mas eu fiquei treinando aqui, eu nem vou falar o ano inteiro porque não tive o ano inteiro, mas eu fiquei treinando 3, 4 meses aqui de redação com umas dicas muito, né, mais ou menos, e aí o que importa ela me dá nos 45 do segundo tempo, que ali, no caso, quando ela começou a dar, já era a época que eu estava focado mais em simulado que em redação. Então eu fiquei meio assim, né?
Aí eu tentei fazer redação por fora, eu vi umas 2 pessoas de mercado, meio famosas, que dão aula para um monte de gente, e eu sou meio crítico, assim, sou, na verdade, bem crítico. E eu falava, cara, não é possível, essas pessoas são muito ruins. Tipo, o cara faz isso faz 20 anos e a organização dele é, eu sei lá, eu acho que se eu ficar um mês me preparando, eu dou uma coisa, faço uma coisa melhor. Não tô falando que eu vou escrever melhor que aquela pessoa, mas, tipo, em termos de organização, eu senti que muita gente vai fazendo redação aí, eu vou corrigindo aqui e a gente vai se entendendo. Tipo, não, tem que ter um planejamento, sabe? Tipo, cara, e aí eu consegui achar isso numa mulher, numa menina, ela é novíssima, e, cara, eu acho que eu só tô hoje dentro da USP, dentro da Pinheiros, por causa dela. Porque faltando 2 semanas, eu encontrei ela, eu tava desesperado, assim. Eu já, tipo, aprendi. Depois eu fiz aula com um cara que eu achei bem bacana, que vocês indicam lá no Sniper. Eu achei que ele foi bom, mas eu senti que eu falei, cara, eu acho que eu não vou passar na Pinheiro. Sabe aquela cabeça? Não vou passar, fudeu, não sei o quê. Preciso tirar uma onda gigantesca, não vai dar. E aí eu encontrei essa menina, e, cara, ela em 2 semanas fez um planejamento que também não tinha muito tempo, mas foi fantástico. E que eu não tô falando que, nossa, né, eu tirei 50 na redação da FUVEST. Não foi, mas a gente sabe que às vezes é 2, 3 pontos ali que te põem dentro ou te põem fora. E eu acho que ela me salvou. Ela me fez esse Você fez planejamento. 50 na redação da Não, não, FUVEST? não, 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 não fiz, não fiz. Ah, tá. Mas eu tô falando, não é que eu tenha feito 50 nem nada. Aham. Mas assim, a grande maioria das pessoas vai fazer mais ou menos uns 40, 42, né? É a média ali dos aprovados. Você ficar. Você tirar, sei lá, 33, não é uma nota ruim, mas você tá fora, entendeu? Na estatística que eu fui ver, teve um cara no passado que tirou 33, assim, sabe? E aí o resto era 36 pra cima. E aí é isso, entendeu? É muito cruel a redação, muito cruel a redação. Então, eu acho que redação tem que tomar muito cuidado, porque eu vi, tem muita gente aí que fala um monte e não garante nada, e às vezes tem pessoas muito menos famosas que são muito melhores. E, no final, você tem que encontrar alguém que encaixa com você, né? Tá. E assim, para a primeira fase, então foi chegando perto da primeira fase, e aí você estava focando mais em simulados, no cursinho. Como que estava assim, sua rotina perto da primeira fase? Ah, e outra pergunta também, sobre os livros. Você estava lendo os livros ao longo do ano ou não? Os livros obrigatórios. Não li nenhum livro obrigatório. Eu adoraria ter lido pelo menos uns 2 ou 3, mas não tinha tempo. Não tinha tempo. Eu quis, eu baixei, tipo, eu queria, aí eu falei, cara, deixa eu tentar ler audiobook, eu ponho de noite, eu fico escutando pra dormir. Aí eu baixei todos os audiobooks, aí eu fui ver lá, o Dom Casmurro, 9 horas. Eu falei, nossa senhora. Só que aí, tipo, quando eu comecei a ver, eu olhei assim, e, tipo, as coisas mais importantes ali do começo do Dom Casmurro, eu tinha tido na aula. E aí eu falei, cara, não vale a pena, é melhor eu focar muito nessas aulas. Eu vi um cara que falou de uma mulher muito boa, Amor por Leitura, alguma coisa assim, depois eu posso pegar o nome dela, Cristiane, acho o nome dela. É algum menino que já fez esse vídeo de aprovado, ele falou, cara, eu li os livros, mas eu vi ainda esse vídeo dessas mulheres, que ele contava mais a história, né? Porque é óbvio que o cursinho ele falava mais da interpretação. Então achei ótimo, porque deu para ter interpretação e história. E aí eu levei livros de uma forma muito diferente, que eu acho que vale muito mais a pena do que ler os livros. Porque também quando você lê o livro, você esquece, né? Que nem todo o conteúdo. Então eu comecei a ver os vídeos da história e da interpretação, e eu fazia Anki deles, que nem se eu estivesse vendo aula de biologia. E eu fazia Anki de tudo, assim, sabe? De tipo, cara, eu preciso agora lembrar, mas eu pegava assim, tipo, quais são os nomes dos principais personagens? Eu tinha que lembrar o nome de cada um dos personagens. Aí, tipo, que era de interpretação muito importante, sei lá, quais são os livros que têm alinearidade, não sei se falei certo agora, nos cursos de vestibular e quando eles acontecem, você tem que lembrar, Dois Irmãos começa pela mãe que, né, tá lá na cama, ela fala com a filha, né, aí, óbvio que tinha que saber todos os nomes, né, e aí ela pergunta se os irmãos já estão bem, aí tem que lembrar do Dom Casmurro, que ele tá na casa de Botafogo, aí tem que lembrar, e aí eu lembro que, cara, acho que isso faz muito mais diferença do que ler os livros, e aí porque eu lembro que
eu não fiz isso nos primeiros livros, nas primeiras aulas que eu vi de livros, e passou 2, 3 meses, eu tinha escrito muita coisa. E aí eu comecei a fazer isso, eu até revi para a segunda fase livros, fui fazendo o Anki, aí você lembra muito mais. Os principais pontos, toda a parte interpretativa. Então isso eu achei que ajudou bastante. Em termos de organização, eu meio que vivia para estudar, né? Então, eu parei durante esses 6 meses eu saí bem pouco. Eu tive, tipo, sei lá, umas 2 ou 3 saídas maiores, sabe? Um casamento, uma festa maior, mas é bem pouco. E às vezes tinha uma sexta-feira ali que saía fazer alguma coisa, mas não ia beber, podia beber um dia, assim, mas é pouco, assim, sabe? Porque isso atrapalha no dia seguinte. Então até foi bom que tive só 6 meses, porque foi meio que, é só esse o tempo, sabe? Então gasta toda a sua energia aqui. E aí, ao longo do período, como é que foi? No começo, por exemplo, eu não estudava de domingo. Eu estudava bem de segunda a sexta e sábado eu fazia um simulado. E no final, nesse período aí dos últimos 3 meses que era muito simulado, mudou já, porque eu já tava meio que, puta, agora é o gás final, e aí era segunda a sábado e domingo um simulado. Mas eu ainda prezava ter um mínimo de descanso ali, sempre preservei. Eu acho que você tem que ter descanso, é muito importante. Então você tem que ter descanso ao longo do dia, que você faz os pomodoros e tudo mais. Tem o descanso semanal, que eu acho que precisa ter, ou você descansa no domingo, ou pelo menos uma parte do domingo, porque começar a segunda já sem ter descansado nada, eu já fiz esse experimento várias vezes na minha startup, né, quando eu trabalhava muito, e eu acho que tem que ter o descanso semanal. Aliás, tem um ponto importante, que eu acho que isso não é uma coisa que a maioria das pessoas vai ter, mas eu vou falar que depois de empreender, estudar vestibular não foi tão difícil assim. Empreender é mais cruel. É menos objetivo, é mais complexo. Você tem que cuidar muito das outras pessoas, você não depende só de você, isso é bem complicado. Mas assim, e aí até isso envolvia tudo, até atividade física. Então quando eu comecei a estudar, eu tinha uma atividade física maior. Eu acho que eu ia na academia umas 2, 3 vezes por semana. Aliás, era quando eu assistia a maioria dos seus vídeos. Eu ficava fazendo academia e enquanto eu estudava, escutava seus vídeos, né? Tanto do YouTube quanto do Sniper. E aí no final, e aí eu também fazia esteira de manhã, corria e tudo mais. Eu fazia atividade física quase todos os dias. No final, eu sempre achei atividade física importante, então eu não podia deixar abandonar 100%, mas eu fazia academia uma vez por semana só, e o resto dos dias eu comecei a conciliar. Então eu fazia a esteira, que eu andava na esteira, e eu fazia o Anki ao mesmo tempo. Então, Olha, eu estudava muito por Anki. Anki pra mim é sensacional. Eu gastava basicamente 40 minutos a 1 hora por dia com Anki. Acho que nesses 6 meses eu criei uns 1.500 cards. E essa minha assim, toda manhã era a mesma coisa. A rotina era meio, era meio chata, assim, tinha que fazer todo dia a mesma coisa. Acordava, aí eu li uma notícia de manhã que eu gostava, né, pra me inteirar do mundo, que era o The News, que eu gasto, sei lá, menos de 10 minutos. E aí eu começava o Anki. Aí no começo eu fazia em casa e depois você tem que otimizar, então eu andava na esteira e lia o Anki. Então foi diminuindo muito a atividade física, mas era assim, cara, você tem 6 meses, então no final não pode parar, então ficar sem atividade física é uma fria enorme, principalmente para quem é mais velho. Acho que para quem é mais novo o corpo acho que não sofre tanto, mas pra gente é muito importante até pro mental. Aí eu andava todos os dias, às vezes, tipo, acho que um dia por semana eu tentava correr, sei lá, 4, 5 quilômetros, mas o mínimo possível, para não perder tempo de estudo. E também não ia fazer uma velocidade muito forte, porque não adiantava ficar cansado, senão atrapalhava o estudo. E aí um dia de academia só para não perder também os ganhos que eu tive, que eu fiz academia nos anos anteriores, tudo. E aí era isso, era muito focado em se eu não tô estudando, o meu descanso tem que ser focado no estudo, né? Tipo, e aí até quando é tipo, tem descanso que você, é que negócio que você fala, não adianta você pegar a rede social e começar a ficar na rede social, isso não descansa, né? E eu sou defensor de, putz, sexta-feira à noite, tem aquela sexta-feira que você vai ter que sair, você vai ter que desligar 100%, porque é isso que descansa. É isso que deixa você resetar o seguinte para pegar aquela próxima semana e estudar e conseguir estudar, sei lá, eu estudava uns 10, 12 horas por dia, todo dia. Não tem
Não tem... na verdade, não é 10, 12 horas. Eu acho muito besteira essas questões de números. Eu estudava o dia inteiro. Quando eu não estava estudando, eu estava descansando para poder estudar. Era meio que mais ou menos isso. E aí, Tá. cada um age de uma forma diferente. E eu queria te perguntar, assim, nesse processo, ao longo desses meses, eu imagino que você gostava de estudar, você achava interessante aprender, fazer o Anki, não é? Cara, isso é muito legal. Porque também, eu sempre gostei de estudar, sempre, sempre, sempre. E assim, uma das vantagens que eu tenho em relação a algumas pessoas é que eu gosto de tudo. Eu só não gosto de português. Até Sim. português eu gosto. Pô, os livros são mó legais, tem coisa muito bacana. Eu não gosto só que eles cobrem demais, é isso que eu não gosto muito. Mas eu gosto de escrever também, mas assim, sou apaixonado por história e geografia. Teve um post que teve aí enfim, no Instagram aí, de uma plataforma que eu usava, e aí viralizou, e aí eles também foram um pouquinho sensacionalistas, eles falam assim, estudante passa em 6 meses na medicina da Vinheiros. E aí choveu gente falando, mentira, impossível, blá, blá, blá. E aí eu falei, não, dá, né? Mas aí tem gente que fala, mas ele tinha base, com certeza, não sei o quê. E assim, eu não tinha base. Eu tô há 15 anos sem estudar vestibular, mas eu realmente sou uma pessoa muito interessada por tudo na vida, então é verdade que eu, mesmo 15 anos depois, ainda tem coisa que eu lembro de história e geografia do colégio, né? Então, eu vou te falar que eu lembrava mais de história e geografia do que exatas, que eu fiz engenharia. É meio vergonhoso Nossa, falar olha. isso. Para mim, eu acho que foi meio do zero, porque eu lembro que quando eu fui estudar, a primeira coisa que eu peguei foi matemática, e, e eu não lembrava o que era seno. Aí eu falei, nossa, que vergonha, sou engenheiro, eu não lembro o que é seno. Bem que eu não. Eu fiz só engenharia, entre aspas, nos 2 primeiros anos, depois eu entrei em computação e a gente, cara, é outra coisa, é outro universo, não tem mais matemática, não tem mais essas coisas, mas Mas sim, como eu gosto de tudo, então eu sempre, a minha vida inteira, eu li muita notícia, você meio que se mantém antenado, você mantém algum certo conteúdo ali na cabeça, né? E, e aí, assim, eu lembro que vamos lá, no final foram 8 meses de estudos, né? Se pegar até o que a Unifesp demorou pra caramba, né? Não foi um saco isso. Em vez de ser em dezembro, os caras jogaram pra janeiro e depois aí cancelaram a prova. Mas eu acho que, pegando esses 6 meses de estudo, eu acho que eu ainda, até o quarto, quinto mês de estudo, eu ainda tava maravilhado, assim, de tipo, que legal aprender isso, sabe? Nossa, que legal que esse negócio de história, que legal essa coisa de biologia. Eu tenho o marido da minha irmã, ele é professor de biologia, né? E isso aqui é meio diferente, né? Porque ele dá aula para IB, né? Que é outro currículo, né? Para quem vai Uhum. prestar aula fora do Brasil. Mas, nossa, eu direto falava, nossa, esse negócio de genética, que legal. Tipo assim, sabe quando aquele brilho nos olhos? Isso eu acho que faz muita diferença. Se você estudar achando que é um saco aquilo que você está fazendo, aí é mais pesado. Aí fica chato, fica difícil, fica entediante. Eu ia mais com um olhar de principiante, né? Pô, tudo que eu tô aprendendo é muito bacana, muito legal. E aí, mais para próximo do vestibular, isso caiu um pouco, assim, né? Porque a hora que você tá ali muito, simulado, 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 aí tem aquela pressão, aí você começa a olhar e fala, nossa, tem que tirar tanto pra passar, é muito difícil. Começa a ficar um pouco mais... Você perde um pouquinho do brilho nos olhos, mas assim, os primeiros meses todos, e no geral até hoje, assim, tipo, eu poderia olhar isso como um ano perdido na minha vida, né? Do tipo, pô, eu tinha uma carreira, não sei o quê. E não, eu acho que eu aprendi tanta, tanta, tanta coisa e é muito legal, muito legal. E acho que de algum jeito eu vou querer transformar isso em algum aprendizado e, tipo, passar para as pessoas, sei lá, porque simplesmente aprender e depois deixar isso esquecer, acho que seria uma pena, né? Sim, é verdade. Eu compartilho dessa ideia aí de que nunca é jogado, assim, nunca é jogar fora esse tanto de coisa que se aprende. É muito interessante, realmente. E essa questão de você gostar, nossa, não tem preço isso. Assim, não tem comparação. Você pode estudar 12 horas uma coisa que você gosta e é melhor do que 6 você ir se arrastando, que é o que eu vejo com muita gente estudando. Ah, eu não aguento mais estudar, mais um ano e tal. E tem que recuperar esse brilho nos olhos aí que você falou. Uma coisa que me ajudou, talvez até pelo menor tempo e sempre focar muito em descanso, isso é muito importante. Eu tinha uma empresa chama Vigilantes do Sono. Então, se tem uma coisa que eu sabia antes de estudar, é que o quão importante era o sono.
E eu Sim. acho que as pessoas não têm essa ideia quando estudam no vestibular, assim, não tem essa ideia. Eu sempre dormi 7 horas ou mais, assim. Eu tentei, em algum momento, eu tentei, tipo, falar, não, eu tava muito frito, eu tava muito empolgado, eu comecei a diminuir pra precisar, tipo, dormir 5 horas e meia, 6 horas. Em 2 semanas eu falei, cara, não, é fria, é fria, é fria, é fria. Porque é aquele negócio, se você retém, sei lá, 20% menos de conhecimento, acabou. Uma hora que você acordou antes, não, a matemática não fecha. Você multiplicar 12 horas, 10 horas de estudo, né? Enfim, tirar 20%, enfim, é uma hora que você acorda ali, que você nem é tão produtivo assim, não faz sentido. Então, o sono era muito importante para ter sempre essa motivação, sabe? Acordar bem disposto e aí teve uma menina que ela não passou, né? Ela, tipo, eu tava conversando agora em janeiro com ela, que ela mandou alguma mensagem, ela tava lá no mesmo cursinho e ela falou, cara, não passei, não sei o quê, blá, blá, blá. E aí era, tipo, antes do carnaval ela tava estudando já, ela tava no cursinho, assim. Eu falei, cara, e ela tava, tipo, sei lá quantos anos. Eu falei, pô, mas dá um descanso, vai, sei lá, não faz nada, vai pro carnaval, volta e estuda depois. Porque eu tava descansado, entre aspas, quando eu comecei a estudar. E eu acho que tem gente que, quando vai ficando muitos anos ali, ela tem um sentimento de culpa tão grande de que ela tem que passar que ela não consegue descansar. E isso é a pior coisa. Sei lá, você tá no segundo ano de cursinho, tá no terceiro ano de cursinho, você já viu tanta coisa. Eu acho que é melhor você pegar e tirar 2 meses e ficar 2 meses sem fazer nada. Vai pro, sei lá, pra casa, uma casa no campo, sei lá, qualquer coisa. Vai descansar, pra chegar a 100% e ter esse brilho nos olhos e querer fazer as coisas acontecerem, tudo, porque senão você tá sempre se arrastando e aí a coisa não funciona. Exato. Isso faz sentido. E a questão do Anki. Então explica melhor como você usava, porque eu imagino assim que essa habilidade de criar as perguntas e as respostas, você foi desenvolvendo com o tempo também, foi melhorando. Como foi assim o seu processo com o Anki? Assim, o começo é horrível, você vai, tipo, e aí você vai entendendo, né? Porque você vai estudando, você entende? Essa pergunta não é boa assim, tem que fazer uma pergunta mais assim. É, ou E até o final você vai aprender, né? Tem vezes que eu fazia uma pergunta que a resposta demorava 10 minutos para pensar, e aí você fala, meu, não, né? Tem que quebrar isso em mais perguntas. Então, eu acho que tem um pouco de tentativa e erro, não tem mágica. Não tem como eu falar que tem que ser feito assim, assim, assado. É... Mas, umas coisas meio macro, assim, que me ajudaram. Tem um plugin do Anki que faz muita diferença, que é um plugin que geralmente quem usa que faz medicina, que é aquele plugin que... Cara, eu precisaria até posso pegar o nome aqui. É um plugin que você esconde, você consegue pegar um print e esconder uma parte da tela. Uhum. Enfim, depois eu posso pegar o nome aqui melhor, mas ele é muito bom, por exemplo, para estudar biologia ou para estudar tudo que é meio decoreba. Porque você consegue esconder uma parte da tela, você tem o resto do contexto, e esses são aqueles cards que você faz muito rápido. E tem muita coisa que é decoreba aqui, blá blá blá. Nossa, o que é endoderme, o periciclo, blá blá blá. Tem que saber. E esse formato é muito rápido, porque eu lembro que eu fazia os Anki enquanto assistia as aulas de biologia. Tinha genética, principalmente. Eu lembro que eu batia print, todas as aulas de biologia, na verdade. Eu batia o print na tela do professor, e aí escondia aqueles pontos que eu achava que era importante. Então eu não gastava tempo fazendo Anki nesses aí. Mas tinha alguns que eram muito importantes. Depois que o professor deu um determinado conteúdo, eu conseguia pausar rapidinho a aula, ou não, né? Enfim. E aí eu escrevi uma pergunta que tentava resumir o principal ponto da aula. E aí foi meio engraçado, porque o Anki virou meu caderno. Eu comecei a primeira semana, eu tinha um caderno, que eu não dava aula. Aí eu acho que eu não tenho 1, 2 semanas de aula, aí eu olhei e falei, meu, eu anotei tanta coisa, eu nunca mais olhei para nenhuma anotação que eu fiz, não faz o menor sentido eu ter um caderno. Tudo bem, tem gente que gosta de estudar desse jeito. Eu não acho que faz sentido, e eu queria que alguém me provasse por que faz. Mas escrever no caderno, você fala, mas é bom, porque tem aquele negócio que você grava melhor. Cara, gravar é quando você pensa. Quando você tem que fazer uma pergunta sobre o que você aprendeu, é quando você mais pensa. E depois você tem que ficar respondendo ele múltiplas vezes. Eu acho que não tem como ganhar disso, né? Então, o Anki virou meu caderno. Então, 100% do meu tempo, entre aspas, de anotação era isso. Era anotar perguntas e depois
eventualmente, quando você está no estudo, às vezes você vê que tem uma pergunta que está muito mal formulada e tudo mais, aí você corrige, edita. Então, acho que era meio que isso, assim. E aí, uma coisa que evolui muito eu usava muito Anki, sei lá, para biologia. E aí teve uma hora que eu falei assim, vou começar a usar Anki para tudo. Claro que com parcimônia, né, mais biologia e geografia, mas eu comecei a usar Anki até para umas coisas assim, tipo para aquela questão dos livros, que eu achei que fez muita diferença, usar Anki para livro, para lembrar de todos os livros. E eu comecei a usar Anki até para umas coisas bobas, assim, sei lá, de matemática. Uma vez eu vi um cara no YouTube falando que era bom você decorar as tabuadas, porque assim, até o 10 geralmente todo mundo lembra, né? Mas tabuada até, acho que era 13 ou 16. Aí, tipo, aí eu tinha, entendeu? Tabuadas, tipo, fazer rápido, 11 vezes 14, entendeu? E aí eu usava o Anki para até isso, sabe? Então, talvez exagerei um pouquinho do Anki no final, mas para mim eu tinha uma conta que assim, cara, até 1 hora de Anki por dia tá dentro do previsto, então era só não passar muito daquilo que tava ok. E tinha organização por matéria dentro do seu Anki, e aí você ia matéria por matéria, ou como era? Eu ia, basicamente eu tenho aqui, tá? Abri aqui o Anki rapidinho, eu tenho, sei lá, biologia, e aí eu ia criando as matérias mais importantes, eu ia criando frentes, né? Então, por exemplo, biologia tem lá ecologia, fungos e plantas, molecular e genética, parasitose e doenças, sistemas humanos e zoologia animal. Aí está a física. Tem dinâmica, separado de elétrica, de oscilatória, de termodinâmica e de ótica. Então eu separava assim, mas no final eu fazia tudo. Então eu tinha mais para eu ver mais ou menos por dia quantos que eu tinha que fazer. Então na média eu tinha que fazer acho que entre 60 e 120 ao longo do ano, foi mais ou menos próximo disso, de antes que eu tinha que fazer por dia. E aí, obviamente, eu pesava a mão ali, mais a hora que eu via que, tipo, nossa, tem muito de biologia hoje, meu Deus, né, sei lá. Preciso, talvez, de criar um pouquinho menos de antes, sabe? É mais pra ter essa sensação. Mas aí eu meio que ia fazendo de tudo, assim. Eu colocava, acho que tem um sistema lá que você põe no aleatório, pra ele não ir um atrás do outro, que ele pode, tipo, ir e voltar e tudo, assim. Eu achava bom, né, pra dificultar, entre aspas, né, que nem é o vestibular no final das contas. Mas nada muita mágica, assim. Eu usava as coisas meio padrão. Eu acho que eu usava teve alguns presets que eu mudei, tipo, se eu acerto o primeiro Anki, ele já jogava por 2 dias depois, e não por um dia. Enfim, eu mudei uma coisinha ou outra. Mas é meio que o Anki padrão, assim mesmo. Uhum. Tá. Então, na prática, você assistia a aula já anotando o Anki e fazia questões e quando errava colocava no Anki. Então, você deixava tudo organizado mais ou menos no Anki. Basicamente o Anki era meu caderno. Óbvio que eu tinha eu tinha folha para fazer exercício, né? Então, tipo, usei muita folha para fazer exercício, mas o Anki era praticamente toda a minha anotação das aulas, dos exercícios errados mesmo, que nem você falou. Sempre aqueles... Óbvio, tem exercícios que você bate o olho e errou, mas você fala, tá, beleza, mas eu saberia fazer, ou vacilei aqui, ou tá, não sabia esse ponto, mas agora eu já sei, não preciso mais. Mas tem exercícios que são mais do tipo, puta, eu errei e eu preciso lembrar de fazer isso daqui mais pra frente. Então eu colocava eles, e aí como eu fazia Anki, eu usava muito Anki, pra mim Anki tinha que ser uma coisa rápida, não podia demorar muito fazendo perguntas, senão faz as contas, eu fiz 1.500, criei 1.500 Anks, né, em 6 meses, dá uns 10 Anks por dia, mas eu não, de fazer, eu não podia demorar 5 minutos para criar cada Anki, eu perdi 1 hora criando Anks, fora o tempo que eu tinha que estudar eles depois, então tinha que ser uma coisa meio rápida ali, sabe? Aí é ir pegando a mão, sabe, de o quanto que você escreve. Às vezes eu para acelerar, é bom escrever algumas coisas com as suas próprias palavras, mas algumas vezes, sei lá, exercício que eu errava, eu pegava um print, sei lá, do site do cursinho ou de alguma coisa que eu vi na internet, dava um print, colocava ali e vambora, sabe? Tinha que ser meio rápido, assim.